Várias vezes, tanto na internet quanto pessoalmente, sempre que o pessoal descobre que eu gosto de ler, que eu leio bastante já há muitos anos, sempre me perguntam como eu organizo as minhas leituras, o que eu faço para conseguir ter uma vida consistente de leitura. E a minha resposta é sempre muito simples: eu não tenho um método. Eu não tenho uma forma específica, eu nunca fiz de uma forma específica. Claro, com o tempo a gente vai adaptando a nossa rotina, principalmente quando a gente pega gosto, ou quando a gente entende a necessidade da leitura, a gente começa a encaixá-la na nossa rotina. Mas eu nunca tive um método. Eu já tentei diversas formas. Existe aquele clássico de ler 20 páginas por dia. Teve um tempo que eu coloquei para ler 60 páginas por dia, mas eu não conseguia ter uma constância de leitura. E isso me fazia pensar que a forma como eu estava lendo não era a ideal. Até eu entendi que não existia algo ideal no que diz respeito a um método de leitura, mas aquilo que de fato se encaixa com a sua rotina. A única coisa que deve ser realidade para todo aquele que quer ter uma vida consistente de leitura, de estudo ou cultivar uma vida intelectual é ler todo dia. Não é simplesmente permanecer com o mesmo livro até eu finalizá-lo. Gente, a coisa mais normal é você começar um livro e não terminar, ou você começar um livro só por um ponto específico, ler e depois abandonar ele e voltar daqui 2, 3 anos. A vida real de um leitor não é como a vida que os booktokers costumam mostrar, de eu vou acabar com todos os livros da minha estante. Eu nunca vou acabar com todos os livros da minha estante. Eu espero nunca acabar, porque eu espero se um dia eu chegar perto de ler todos, eu quero ter mais. Porque, como o Borges fala, o Jorge Luis Borges, a biblioteca, na verdade, ela tem que ser uma antibiblioteca. Ela tem que ter mais livros do que você consegue ler, porque, primeiro, ela serve a biblioteca como fonte de pesquisa. Então você tem lá aquilo que você talvez precise agora, mas que com certeza precisará um dia. Ela contém também aquilo que você deseja ler, deseja conhecer. Isso está à sua disposição a qualquer momento. Mas ela é uma antibiblioteca porque quando você tem mais livros do que você consegue ler e você se depara com aquela multidão de conhecimento, você percebe que você nunca, em hipótese alguma, conseguirá em vida alcançar todo o conhecimento que você deseja. Isso faz com que a gente se coloque num lugar de humildade, sabendo que, com toda certeza, existem pessoas que conhecem mais do que a gente, que entendem mais do que nós. Os livros que nós lemos são resultado da pesquisa de alguém que pensou, que repensou, que tripensou a respeito de algo, e depois de tanto pensar, ela se debruçou sobre a sua escrivaninha e escreveu. Ela trouxe à realidade aquilo que antes estava só no seu intelecto. Quando nós percebemos isso, a gente entende que nós precisamos nos colocar num lugar de humildade. Nos colocando nesse lugar de humildade, nós começamos também a nos relacionar diferentemente do que a gente acha que é o normal com a literatura. A gente passa a nos relacionar com os livros de forma correta, ou seja, com completo e absoluto desrespeito. Sim, com desrespeito. Não pelo livro em si, respeite o seu livro, mas não o respeite o suficiente a ponto de se tornar escravo de uma literatura ruim. Não o respeite o suficiente para não se lembrar que o livro é seu e, sendo seu, você tem o direito e o dever de rabiscá-lo, conversar com o texto. Escreve, grifa, mexe no texto, conversa, corrija o texto. As minhas edições da Bíblia, tá até aqui atrás, ó, do Frederico Lourenço, estão cheias de anotações. Vou até pegar aqui para vocês. Aqui, vocês vão conseguir ver o tanto de anotação e correção de fato que eu fiz sobre a tradução do Frederico Lourenço. Ela é ótima, eu gosto muito dela, mas ela possui erros que em alguma medida são maiores ou menores do que os outros e alguns são bem problemáticos. E para que eu consiga utilizá-la para o meu estudo, para os meus momentos de devoção, até mesmo para uma ou outra pregação, eu realmente preciso, aqui ó, tem até uma notinha, porque eu não coube tudo que eu precisava falar,
eu preciso fazer essas correções, e eu quero fazer essas correções, porque agora esse livro é meu, completamente meu. Parte da forma como eu penso está aqui, da forma como eu entendo a realidade está aqui, a forma como eu acho que precisa ser uma tradução bíblica está aqui. Esse livro é meu. Se eu vender ele, parte de como eu penso tá indo junto. O médico psiquiatra, o Theodore Dalrymple, ele ficou muito famoso uns anos atrás. Ele tem um livro, O Prazer de Pensar, onde ele vai relatando diversas histórias que ele encontrava dentro dos livros. Ele é um bibliófilo, ele tem quase um vício em comprar livros. Ele esteve aqui no Brasil, inclusive, eu trabalhava na mesma editora que publicava ele, então eu cheguei a conversar com ele por algumas horas, inclusive. Pessoa maravilhosa, e ele comentou bastante sobre isso, que é um vício em comprar livros. Voltando. Nesse livro, ele relata diversas histórias, diversos causos que ele conheceu no meio dos livros. E isso é maravilhoso, porque aqueles livros possuem donos. Eu tenho uma edição aqui do Iracema, onde claramente você consegue descobrir uma história de um amor que acabou. Porque aquele livro foi dado por um rapaz à moça que ele gostava. E no meio do livro existem algumas anotações bem carinhosas, onde ela faz declarações de amor e diz que um trecho específico lembra ele. E na declaração de amor que ele dá, ele fala sobre uma rosa, e há diversas pétalas de rosa no meio desse livro que representam o amor dele por ela. Enquanto ela tiver esse livro, o amor deles será eterno. E ela não tem mais o livro. Provavelmente esse amor acabou. Não existe um método, mas existem pressupostos. Não existe uma forma única e exclusiva de se cultivar uma vida de leitura, mas existe sim um modo esperado mínimo para como você vai se relacionar com o seu livro, ou seja, com muito desrespeito. Escreva no seu livro, corrija o autor, converse com o autor, discuta com ele. Não quer escrever no livro, o que eu acho muito besteira? Então coloque post-its, coloque notas, escreva num caderno e coloque a folha no meio do livro para que você se lembre. Interaja com o conhecimento e faça com que aquele conhecimento agora seja seu. Qual que é a melhor forma de se ler um livro? Qual o melhor método? Tenho a mínima ideia. Mas eu sei que você precisa ler os seus livros e entender que eles são seus. E quando eles se tornarem seus, o conhecimento que eles transmitem também será seu. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Comenta quais são as suas impressões. Se você tem algum método de leitura, envie esse vídeo para algum amigo seu que possa, talvez, se interessar pelo tema. E se você quiser comprar algum livro na Amazon, vai aqui na descrição que tem meu link patrocinado, que você não paga nada mais por isso, mas me ajuda a ter um dinheirinho a mais para conseguir investir no canal. Se você ver os primeiros vídeos, eu tinha uma câmera pior, eu não tinha luz, eu não tinha nada. E agora a gente tem uma câmera boa, a gente tem um som bom, a gente tem uma edição mínima e a gente tem uma luz. Não só essa, né? Tem mais luzes, só que eu não tô usando hoje. Mas é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!